Amém. Então, bom dia, família. Bom dia. Eu estou muito grato por estar aqui hoje e pregar para vocês. Sim. Amém. E claro, né, é um privilégio dado por Deus poder pregar a palavra dele. Sim. E sabe, quando eu jogava basquete, né, no Brasil, eu lembro, eu passei por alguns times. Comecei no SESI, joguei pelo SESC, e o último time foi o Palmeiras, né? No futebol não são os melhores, amém? Mas no basquete eles eram muito bons. E aí eu joguei por eles durante um tempo. Eu lembro algo que o técnico sempre ensinava pra gente do segredo da vitória. Ele falava que o segredo da vitória era tudo ou nada. Come on, bro. Eu lembro, antes de entrar, eu pensava, cara, eu tenho 17 anos, por que ele tá falando assim comigo? Se eu estivesse indo pra guerra. Né? Ele sentava, olhava pra gente no olho, ele abaixava assim, todo mundo sentado, ele ia assim, olhando no nosso olho de cada um. Ele falou assim: você vai entrar na minha quadra, você vai dar tudo, ou você não vai dar nada, ou você nunca vai entrar lá. Eu falei, caramba, mano. E ele olhava pra gente, marcava nos meninos, e colocava medo na gente. Mas era real, se você entrasse na quadra e fizesse um sinal de corpo mole, ele ia tirar você. Eu lembro uma vez, eu estava com o MVP do jogo, e ele me tirou, porque eu não corri de volta para poder buscar a bola. Eu era o melhor jogador daquela partida, e ainda assim, porque eu mostrei corpo mole, ele me tirou. Eu cheguei no banco, ele falou: sabe por que você está aqui? Eu falei: não, eu não faço ideia, eu estou jogando bem, cara. Por que você me tirou? Ele falou: porque você fez corpo mole. Eu falei: nossa, mas eu joguei todo esse tempo, o primeiro, o segundo quadro bem, dando todo o meu coração, por que você vai me tirar? Ele: você fez corpo mole. Aí depois eu fiquei lá sentado, emburrado, com o cara apertado. Depois eu cheguei nele, eu falei: desculpa, né? Eu vou dar o meu melhor, dar o meu coração. Ele falou: ok, mas continua sentado assistindo o jogo. Eu aceitei. E no próximo jogo eu aprendi. No próximo jogo eu cheguei e não fiz corpo mole. Não ganhei MVP de novo. E perdi o meu MVP daquela partida. Né? Eu nunca tive um. Era a minha primeira vez que eu consegui. Perdi ele por conta do corpo mole. Mas realmente eu acredito que isso é aplicado para tudo na nossa vida. Sim. Tudo ou nada. Então, desde o primeiro século, Jesus nunca chamou as pessoas para apenas acreditar nele. Ele chamou elas para entregar tudo. Acreditar em Deus é fácil, obedecer a Ele não é. Manter Ele como prioridade todos os dias também não. É muito difícil ter que morrer para seu pecado diariamente. Sim. Olha isso. Quando eu estudo a Bíblia, estudei a Bíblia aqui, 7 anos atrás, tive que me arrepender de um monte de pecados. Agora, depois que eu me arrependi deles, acabou aí. Nunca mais lutei por nenhum deles. Agora eu sou alguém perfeita, que eu não peco, não erro mais. Errado. Hoje, todos os dias da minha vida, eu vou continuar lutando contra os meus pecados, do qual me arrependi no dia do meu batismo. Então, algo que eu tenho aprendido na caminhada com Deus é que ou é tudo ou é nada. Deus não aceita realmente aquele meio coração, aquele meio termo. Esse é o título da pregação de hoje. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Sabe, eu realmente penso naquela escritura em Apocalipse que a Bíblia fala, né? Se quente ou frio, o morno ele vai vomitar. Agora, por quê? Porque se a água é fria, ela pode trazer fresco. Se ela é quente, ela pode ser usada de forma medicinal. Agora, morno não serve para nada. Um café morno você gosta, uma Coca-Cola morna você gosta. Agora, um crente morno, também Jesus também joga fora. Da mesma forma para mim e para você. Se eu não estou dando todo o meu coração, hoje, aqui e agora, esse 80% não serve. Primeiro estudo, buscar a Deus. O que a gente chama as pessoas? Buscar a Deus de todo o coração. Agora, isso parece bem simples, não? Entretanto, eu queria ser uma das coisas mais importantes da caminhada com Deus. Um relacionamento. Se a Bruna chegar para mim e falar: olha, eu vou ser 80% fiel a você, porque eu amo você muito. Então, de segunda a sexta, eu vou ser fiel. Segunda a sexta eu vou te respeitar, segunda a sexta eu vou te amar, vou servir você, mas de sábado e domingo, não. Eu não vou conseguir ser tão fiel assim, não vou querer realmente dar o coração, não vou querer servir, não vou querer amar, então eu vou guardar o coração para mim mesmo. Como você acha que esse relacionamento vai funcionar? Agora imagina Deus. Para Deus, eu já te dei meu coração para você durante tanto tempo. Então, obviamente, agora eu posso parar e não ser fiel a você por um momento. Eu posso tirar o meu coração agora, porque isso é mais fácil do que continuar na vida. E muitas vezes a gente fica preso nesse dilema, onde as minhas glórias passadas, do que eu já fiz, justificam o meu erro de hoje.
eu já perseverei tanto, eu já doei tanto, eu já dei tanto no meu coração. Então certamente Deus vai entender quando eu tirar ele hoje. Porque eu cheguei no meu limite. Sabe por que muitos cristãos e discípulos chegam no limite? Porque tentaram fazer sozinho. Tenta fazer com as próprias forças. Sabe por que você ainda não se arrependeu do seu próprio pecado durante tanto tempo? Está tentando fazer sozinho. Agora, eu não falo de fazer sozinho como, não estou pedindo ajuda para um discipulador, para um amigo, seja lá o que for. Falo de fazer sozinho, você usar Deus realmente. Quando a gente realmente coloca Deus na história, a coisa se muda. Se Deus é quem está fazendo a obra, ou seja, Deus vai pegar a glória pelo batismo, Deus vai tirar a pessoa que vai sair da igreja, Deus vai levantar o líder que Ele quer levantar, Deus vai tratar com o pecado de quem Ele quiser tratar, Deus vai mudar o coração de quem Ele quiser mudar. Logo, nada tem a ver. Então, que peso tem? Por isso, Jesus ele deixa bem claro: leve meu fardo, porque meu fardo é leve. E por tentar levar o fardo, o nosso próprio fardo, a gente canta, todo o peso já descei, mas na realidade muitas vezes a gente está pegando esse peso e arrastando ele pelo caminho com a gente. E aí você se pergunta, por que você está tão cansado ou cansado? Por que está tão difícil continuar nessa caminhada cristã? Por que é tão difícil dar no coração hoje? Porque eu estou tentando carregar um peso que não foi feito para mim carregar. Sabe, uma das coisas que eu acho mais desafiadoras para mim pessoalmente, como discípulo, é isso. Permitir com que Deus carregue o peso. Me tirar do papel de é contra mim e colocar Deus. Seja lá o que for. Quando alguém não aceita um desafio, isso eu falei. Eu devia ter falado dessa maneira, devia ter mostrado essas escrituras, devia ter encorajado mais, devia ter passado mais tempo. O que mais eu posso fazer? Eu já fiz tudo. E se não funcionou, é minha culpa. Se não funcionou, é porque a pessoa tem algo contra mim. E, para ser sincero com vocês, é isso que passa na minha cabeça. Agora, você pode pensar, então, você é alguém pessimista, que pensa que tudo que é ruim acontece com você. Não apenas. Quando algo de bom acontece, adivinha para quem vai a glória? Para mim também. Eu lembro com o Andrew, o primeiro discipulador aqui na África, eu lembro de chegar para ele. Uma das primeiras pessoas que eu batizei tinha caído da fé. Aqui na África. Era um dos primeiros caras. Ele jogava sempre profissionalmente futebol pelo time da Vintes. Ele era atacante, era um cara muito de boa, né? Nossa, falava bem, né? Era amigo de todo mundo, mas ele decidiu cair da fé. Eu me senti muito culpado durante um mês inteiro. Eu fiquei me arrastando como se, nossa, eu não fiz o suficiente. E aí eu lembro do tempo discipulado, eu falei isso com ele falou, cara, quando você toma culpa pelo pecado de alguém, quer dizer que você toma glória quando alguém também fez algo certo. Você acha mesmo que ele caiu da fé porque você não falou algo diferente? Porque você não encorajou o suficiente? Você acha que você fez o suficiente então quando ele foi batizado? A real é que nem eu nem você não pagamos nenhum papel nisso. É sempre Deus a Bíblia deixa bem claro que quem troca aquele coração de pedra e coloca um coração de carne e dá um novo espírito para a pessoa é Deus, não é eu. Logo, o meu papel é assim, servir, pregar, corrigir, fazer todas essas coisas. Entretanto, no final do dia, quem vai fazer a boa obra é Deus. Por isso que eu acredito que o meu papel é que nem a Bíblia fala em Lucas capítulo 13, vamos lá. Esse é o segredo para tudo. Sabe, para qualquer coisa que você tiver com dúvida, o que fazer? Essa escritura é perfeita. Eu não sei qual é o meu chamado, essa escritura. Eu não sei o que fazer agora, essa escritura. Eu não sei onde eu deveria correr, essa escritura. Lucas 13, versículo 22. Lucas capítulo 13, versículo 22. Diz assim: Depois Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Eles esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Em inglês fala, make every effort. Ou seja, dê todo o seu coração, dê tudo de si mesmo para entrar na porta estreita. Eu acho que a resposta para qualquer dúvida é dar todo o seu coração. Dar todo o seu coração e Deus vai fazer o resto. Se for para tirar, levantar, colocar, o que for que tiver que ser feito, Deus vai cuidar. O que eu preciso ter certeza que eu estou fazendo? Eu estou dando todo o meu coração.
o resto Deus vai cuidar. Agora, a pergunta que você tem que fazer para si mesmo: você está dando todo o seu coração? Não estou perguntando o que você sente no seu coração, ou as emoções te falam. Mas se você parar meticulosamente e olhar, será que eu já tentei de tudo, já dei tudo o que eu tinha dentro de mim? Ou será que falta algo? Muitas vezes sente como se já tivesse dado tudo, como se eu já fiz o suficiente. Mas se fosse Deus descer aqui, olhar para você agora e te julgar: ei, Yuri, você deu o suficiente? Qual seria a resposta de Deus? Na última quarta-feira, no culto de homens, né, eu lembro que no próprio aviso eu falei algo aos irmãos. Eu falei: irmãos, a gente não deu todo o coração, e como vocês disseram, eu também não dei todo o meu coração. Eu não estava 100% lá ainda. Mas isso é o que a gente consegue ver se a gente para por um momento e examina. Sabe como colonizou aquele pensamento? Que primeiro pensa: nossa, o pessoal não está zeloso hoje. Aí depois eu parei e pensei: cara, eu estou zeloso? Será que eu estou dando meu coração? Antes mesmo de chamar ele, será que eu me chamei a dar mais? É muito fácil realmente olhar para o cisco do olho da outra pessoa quando tem um travão no meu. O não dar todo o coração para os irmãos daquele dia contra o não dar todo o meu coração, o meu pecado era maior por ser. Em teoria, eu deveria ser mais. Eu deveria dar mais. Eu deveria dar 110%. Então, qual é a desculpa que eu posso dar e como eu posso chamar alguém a fazer algo que eu mesmo não estou fazendo? Agora, eu acredito que o segredo da vida cristã é tudo ou nada. Ou você está nessa caminhada com Deus para dar tudo, ou você não vai dar nada. Esses 20, 30% que a gente dá para Deus, essas esmolas que a gente dá para Deus, esse resto que sobra da mesa que a gente dá para Deus, muitas vezes parece que a gente dá mais atenção para nossas emoções do que eu acho, do que eu dou para a palavra de Deus. Eu estou falando isso por experiência própria. Não estou falando isso como se alguém que nunca fez isso. Dia sim, já com certeza eu estou fazendo. Eu preciso lutar para poder mudar meu coração, para poder estar realmente isso. Sabe, Jesus nunca pediu parte da sua vida. Ele nunca pediu o seu domingo. Jesus nunca pediu o seu tempo livre. Ele nunca pediu o que sobra. Ele pede para mim e para você prioridade. Ele pede para ser o mais importante. Que todas as vezes que tiver que escolher entre Deus e algo, você escolha Ele. É isso que Ele pede. Ele pede para que Ele seja a prioridade número 1 na sua vida. Isso é difícil. Porque muitas vezes essa prioridade, né, não vem como número, naturalmente. E a gente mascara isso tudo com outras coisas. Com eu tenho que. Eu tenho que estudar, eu tenho que estar com a minha família, eu tenho que estar no meu trabalho, eu tenho que agradar meu chefe, eu tenho que agradar meus amigos, eu tenho que estar com essas pessoas por conta de tudo isso. Glória a Deus. O problema é que hoje existem muitos crentes, fãs de Deus, mas poucos discípulos. Muitos estão dispostos a encher Deus da arquibancada, a apostar a Deus está na frente de tudo. Né? Lá no Brasil é muito fácil ver isso nos negócios, então na parte de trás do caminhão. Deus na frente sempre. Ou então, Salmo 23. Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas realmente na vida a gente não coloca isso em prática. Muitas pessoas acreditam em Jesus, mas poucas seguem Jesus. Talvez se Jesus estivesse hoje, ele teria milhares de seguidores no Instagram, porém poucos estão muito seguindo o seu exemplo. Podem seguir ele nas mídias sociais, mas não seguem ele na vida, na prática. Vamos para Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. A gente vai ver aqui as primeiras palavras de Jesus no seu ministério. Quando Jesus ele começa a pregar. E qual foi a resposta dos discípulos? Marcos capítulo 1, vamos ler o versículo 16 ao 18. A gente vai ver essa escritura em dois lugares diferentes. Então, em Marcos e depois em Lucas. Mas aqui em Marcos 1, versículo 16. Vamos lá em ideia. Amém? Fala assim: andando à beira do mar de Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, eu os farei pescadores de homens.
No mesmo instante, eles deixaram suas terras e o seguiram. Agora, sempre a gente lê essa história, é incrível, né? Ver que, nossa, eles deixaram tudo para trás. Família, trabalho, para poder seguir a Jesus, certo? O que é ótimo, né? É louvável. Agora, pense nisso. O quão difícil foi para eles deixar tudo para trás? Se fosse Jesus hoje, chegar para mim e para você está lá no seu trabalho, trabalhando, tá? Ou na sua família, na festa da empresa, na sala de faculdade. Imagina, eu não sei com quem eu estava fazendo isso tudo, mas imagina você estar no meio da sala de aula. Jesus entra lá no meio, para na sua frente, você sentado, levanta, me segue, deixa tudo, me segue, vem, e sai andando. E olha para trás e você está, levanta e vai. Eu fico pensando nessa, cara, que loucura, como que eles chegaram nesse ponto? O que foi de diferente? Então, eu realmente acho que aqui eles olharam e viram, eu quis esperar minha vida inteira. E se eles pedissem, Deus, mas eu estou trabalhando, eu tenho que terminar isso, meus pais estão esperando em casa, eles estão me aguardando, pedindo para eu fazer isso, eu tenho que cumprir minha palavra com eles, eu prometi que eu ia trazer isso, eu sou basicamente quem vai trazer o pão de cada dia, né? E só abandonar eles agora. Eles só deixaram por eles seguir Jesus. Não fizeram perguntas, não falaram em si, mas deixaram tudo e seguiram. São as primeiras palavras de Jesus no ministério dele. E também é muito parecido com as últimas palavras dele antes de subir aos céus. Mateus 28, 18 ao 20, as últimas palavras de Jesus. Vão e façam discípulos. A última. Venham, eu vou ensinar vocês a fazer discípulos. Mostra que no final ele terminou o processo de ensinar para cada um deles como fazer discípulos. Mas como tudo começou, abrindo mão de tudo. Deixando tudo que eles consideraram como eles mesmos para trás. Jesus não está procurando cristãos de fim de semana. Jesus está procurando discípulos totalmente comprometidos. Mas a grande pergunta é a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos agora. Está disposto a abrir mão de tudo para seguir ele? Então a gente vê isso e pensa que isso é de forma retórica. Mas isso é real. Vai chegar um momento onde ele vai pedir para você. Onde ele vai pedir algo para você que vai te custar. Não só quando você está estudando a Bíblia, mas hoje, agora mesmo. Talvez nesse momento esteja passando na nossa cabeça. O que eu preciso abrir mão? E sabe, como missionário, para pensar, nossa, ele já abriu mão das coisas. Não. Hoje eu tenho que escolher abrir mão de várias coisas ainda. Não, eu tenho que orar, colocar meu coração em dia, em xeque, para ter certeza que eu não tenho no meu coração querendo voltar para pegar as coisas que eu deixei para trás. Outras coisas que eu não quero deixar para trás, adivinha? A mim mesmo. Aqui ele fala, em Lucas 14, ele começa falando o quê? Que ele não está disposto a amar mais a Deus, amar mais a Deus do que sua mãe, seu pai, filhos, filhas, marido, mulher, e até a si mesmo. Uma das coisas que eu preciso estar ok deixar para trás é a mim mesmo. Não é só família, mas não é só meus amigos, não é só minha carreira, é a mim mesmo. Todo dia eu tenho que tomar a decisão de e eu tenho que ficar para trás. Quando eu sair dessa porta aqui, nesse momento são para as pessoas. É para Deus, eu servi a Deus com todo o meu coração. E ele ficou. Agora, essa é uma decisão que eu faço hoje, já era? Não, todos os dias. Agora, aqui em Lucas 18, vamos lá, para poder ler. Então, Lucas 18, a gente vai ler o versículo número 8. Fala assim: eu lhes digo, Lucas 18, versículo 8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele faz essa pergunta para os seguidores dele. Ele faz essa pergunta para as pessoas, para os seguidores dele. Será que quando Jesus vier, será que ele vai achar fé na terra? Será que quando o Filho do Homem vier, ele vai me achar justo? Será que no dia que eu não coloco ele com prioridade, é nesse dia que ele vai vir? No dia que eu não tenho um bom tempo com Deus, será que é aí? No dia que eu escolho trocar ele, tirar ele com prioridade, será que é nesse dia que ele vem?
Ou será que ainda dá tempo? Eu acredito que essa pergunta que Jesus faz é uma pergunta real. Que é para ajudar a gente a estar com o coração preparado. Para que quando ele voltar, o que ele vai me encontrar fazendo? Eu oro para que ele me encontre lutando contra os meus pecados. Não entregue eles. Muitas vezes eu achava, antes de entrar no ciclo, que eu me sentia culpado de comer por dentro era o suficiente para poder estar bem com Deus. Já que eu me sentia culpado, logo Deus conhece o meu coração. E sabe que eu me sinto mal por fazer isso? Eu achava que isso era o suficiente, Deus consideraria isso. Quando na verdade ele pede a obediência. Não é apenas sentir mal. Não é apenas sentir o luto por pecado, a tristeza. Mas realmente, o que você vai fazer com isso? O que você está fazendo de diferente agora? Qual que é a sua decisão se você viu o seu pecado? O que você vai fazer diferente hoje para poder buscar Deus em primeiro lugar? Tem uma frase em C.S. Lewis, ele fala: cristianismo, se for falso, não tem importância nenhuma. Se for verdadeiro, tem importância infinita. A única coisa que ele não pode ser é moderadamente importante. Então, realmente, cristianismo for falso, ele não tem importância nenhuma. Agora, se ele for verdadeiro, ele tem uma importância infinita. A única coisa que ele não pode ser é moderadamente importante. Se ser um cristão, ser um discípulo, for algo mais ou menos importante para você, for algo que é quase muito importante, ele não vai ter importância nenhuma. Ele vai roubar tempo da sua vida, enquanto ainda assim você não chega nos céus. Essa é a realidade. Fazer por minha boca não vai garantir você nada. Muitas vezes eu fazia a minha boca e pensava que talvez eu possa negociar o caminho para o céu. Dar metade do coração, ainda assim é algo quase importante, está lá no top 5 das coisas importantes da minha vida. E talvez, por alguma razão, por sorte, eu possa entrar nos céus. Quando Jesus deixa bem claro que o reino do céu vai ser tomado com a força. Não é algo que eu caio por acaso, é algo que eu preciso me esforçar. O primeiro ponto é: o discípulo deixa, não apenas acredita. O discípulo ele deixa, não apenas acredita. Vamos lá para Lucas capítulo 5. Estão comigo ainda, família? Lucas capítulo 5, versículo 1. Vamos ver aquela escritura que a gente leu em Marcos 1. Só que aqui em Lucas, para entender realmente a profundidade do que está acontecendo. Então, Lucas 5, versículo 1 ao versículo 11. Lucas 5, versículo 1 ao 11. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Nazaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar disso a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantia de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram enchendo ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Versículo 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Sabe o que é incrível nessa escritura aqui? Quando Jesus chamou os primeiros discípulos a seguirem, ele não chamou eles para eles não tinham nada. Aquela escritura de Marcos é incrível, mas é meio que um resumo.
Ele primeiro deu tudo para elas. Fez eles bem-sucedidos, ao ponto de que o barco iria afundar. E aí depois chamou eles a deixarem tudo para trás. Fala, nossa, mas agora que eu sou bem-sucedido, você quer que eu deixe? Sim. Agora você tem um custo. Sim. Mas sabe o que é interessante? Quando Jesus fala, ele fala para duas audiências diferentes aqui. Para Simão e depois ele fala para todos. Para Simão ele fala, vá para onde as águas são mais profundas. E para todos ele fala, joga nas redes. É interessante que para Simão ele pede, se aprofunda um pouco mais. Para Simão ele estava chamando, tudo ou nada. Assim. Ou você está onde é mais fundo, ou você não pega nada. E aí Simão, ele fala para ele, eu tentei a noite inteira. Nós tentamos a noite toda e não pegamos nada. Não é muito semelhante com a nossa própria vida hoje? Eu já tentei diversas vezes fazer isso, isso e isso nessa situação. E essa área da minha vida não muda. E essa pessoa não muda. E o meu coração não muda. E muitas vezes a gente quer ficar realmente nesse ponto de, ei, eu já fiz de tudo, Deus. Mas a resposta logo depois é a nossa, é que deve ser a nossa resposta. Que ele fala, mas como o Senhor está pedindo, eu vou fazer. Deus ele vai pedir para a gente uma milha a mais. Toda vez que você acha que você está no seu limite, Jesus vai falar, um pouco mais. Vai um pouco mais fundo. Vai um pouco mais fundo. Dá um pouco mais do seu coração. E se a gente realmente obedece a Ele, Ele vai dar tanto para a gente que o nosso barco vai afundar. É incrível isso, porque eu fico pensando realmente. Muitas vezes eu posso morrer na praia, antes de chegar onde está fundo, achando que eu já fiz a noite inteira. Eu dei todo o meu coração. Então até aqui, se eu não conseguir, esse é o meu limite. Quando Deus pede, se você dá um passo um pouco mais fundo, eu posso te dar o que você está pedindo. E aí, por isso eu acredito que eles acreditaram em Jesus e deixaram tudo para trás. Porque Jesus ajudou eles a vencer os limites deles. Imagina isso, eles tentaram da maneira deles. Você tem toda a sua forma já durante tempo suficiente. Eu tentei durante 18 anos abrir mão da mentira. Pornografia, masturbação, imoralidade, drunkenness, embriaguez, entre tantos outros pecados. De diversas formas. Jejum intermitente, falar com pessoas, ficar na rua o dia inteiro. E tem várias coisas. Meditação, nada disso funciona. Eu já estava cansado, estava preparado para abrir mão de Deus. Quando aí sim eu comecei a tentar da maneira que Deus queria. Onde eu deixei realmente o peso na mão dele. Estudei a Bíblia e me o seu limite é o seu limite. Esse não é o limite de Deus. A gente quer colocar Deus numa caixa para limitar Ele, porque é onde a gente conhece. É o que eu conheço como possível. É o que eu sei que é o meu limite. É o que eu posso fazer. Então, certamente, Deus não pode agir fora dessa caixa. A Bíblia deixa bem claro, em Eclesiastes, Ele pode fazer imensuravelmente mais do que pensamos e imaginamos. Essa caixa que eu e você colocamos Jesus, não cabe. Cabe nem o dedo. Ele muitas vezes espera a gente chegar ao nosso limite para poder fazer realmente um milagre. Porque é nesse momento que você pode falar, realmente, Deus. Tentei, dei o melhor, não consegui. Aí Deus fala, viu já? Ok, posso fazer. Deixa eu chegar no impossível, que aí nesse momento eu faço acontecer. Quando realmente não tem nada a ver com você, para que você não tenha uma desculpa para tirar a glória disso. Não foi um conselho que você deu, não foi uma escritura que você compartilhou, não foi uma meditação que você começou a fazer, mas foi eu que te dei. E tem muitas vezes que é difícil dar para Deus as coisas. Quando eu trabalhava como modelo, essa é algo que repetidamente falava no meu tempo discipulado. Tinha coisas lá como modelo que eu não podia fazer, por ser um discípulo. Eu lembro de uma vez estava um casting para um comercial da Nivea e tinha que ficar sem camiseta. E como discípulo eu não podia fazer aquilo. Né?
Então eu fiquei lá e fiquei tipo, nossa, mas vocês vão pagar 200 mil meticais por um trabalho? E eu lembro de ir pro casting, passar no casting e me sentir culpado. Eu não fiz, entendeu? Mas aí, logo durante o casting, logo depois do Flávio estava aceito, eu liguei para uma história, Apolo, Danilo, ele está em Portugal. Liguei para ele e falei, irmão, eu fiz isso. Eu não sei o que fazer. Eu sei que é errado, mas é 200 mil meticais. Posso ajudar os irmãos da rap? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Ele falou, não confia que Deus pode te dar mais do que isso, ainda de forma justa. Nossa, aquilo me cortou no coração. Porque aquilo era do jeito que eu via. Eu falei, não, com as minhas próprias forças. Eu cheguei até aqui. Eu lutei a minha primeira marca grande. Até hoje eu não fiz nenhum comercial, né? Mas eu sempre quis fazer um. E aí ele falou, mas Deus pode te dar ainda mais. Se você for fiel a ele. Aquele ia ser o meu primeiro trabalho como mandante. E eu acabei lembrando. Depois disso, eu ficava sendo chamado para fazer de novo. Eu me tornei como fala, um estável da Hering. Então, todos os catálogos da Hering eu fazia durante um ano inteiro. E aí eu tinha lá meu salário todo mês. Ia lá um dia e aí fazia um terno, com roupa de academia, e pude fazer isso glorificando a Deus. E eu fui naquele casting pensando que eu não ia passar. O cara como eu, todo torto, coluna pra cá, cara do TI, né? Tipo assim, o dia inteiro. Então eu falei, como que eu posso passar para fazer desfile? E Deus fez, de uma forma que realmente não foi comigo. Eu não sabia, não sei como eles me acharam, não faço ideia, mas somente foi tudo de Deus. Eles precisavam tomar aquele passo de fé, de dizer não, para poder aceitar o que Deus queria para mim. Agora, muitas vezes vai chegar nessa situação, a gente precisa dizer não, e vai ser difícil. Sabe, alguns de nós queremos seguir a Jesus, mas não queremos deixar nossas redes para seguir a Jesus. Porque até agora, até esse exato momento, quem tem provido para você e para mim tem sido essas coisas. Tem sido o meu próprio esforço, tem sido a minha faculdade, tem sido o meu trabalho, tem sido a minha família. Então, como que eu vou deixar essas redes para trás? Quem que vai cuidar disso? Muitos de nós crescemos em um lar quebrado, onde talvez você teve que se levantar para poder cuidar da família. Talvez crescemos até mesmo sem os pais, onde você teve que cuidar de si mesmo, filho. Ou então os pais estavam lá, mas emocionalmente estavam extremamente distantes. A gente pensa que tudo tem que ser feito por mim mesmo. Então, se eu não fazer acontecer, ninguém vai fazer acontecer. E essas são as suas redes. Agora a gente tem que ter bem claro que a única coisa que Jesus pediu para Simão e para André, a seguir a Jesus, não foi o conhecimento bíblico, não foi falar de forma eloquente, foi para deixar as redes e seguir ele. Sendo bem realista, família, quanto mais tempo segurar essa rede, mais pesada ela vai ficar. Ela vai começar a pegar coisa no meio do caminho. E vai chegar um ponto que ela vai estar tão pesada que você não vai conseguir dar um passo em direção ao cruz. E ali mesmo você vai morrer. Agora, você pode escolher soltar essa rede, deixar ela para trás e continuar avançando perto da cruz, da salvação, ou tentar carregar ela para ver até onde você consegue chegar. Como seres humanos, nós temos um limite. Tem o até onde você pode ir. Tem o até onde você pode dar. Até onde você pode encorajar. Até onde você pode pregar. Até onde você pode ser um exemplo. Mas com Deus, a gente não tem esse limite mais. Eu tinha um limite. Eu tinha um limite de 2 dias sem mentira. De 2 dias sem palavrão. De 2 dias sem ser impuro e imoral. De 2 dias sem um pensamento negativo. Eu tinha o meu limite. Pela graça de Deus agora, posso falar com toda certeza que eu vivi uma vida como discípulo durante esse tempo. Vivendo a vida pura, sem mentira, sem palavrão. Mas isso é por quê? Porque não é mais o meu limite, é o limite de Deus. É o limite de Deus. Mas em todo momento na minha caminhada cristã, eu decidi pegar aquelas redes novamente. Adivinha o que aconteceu? Eu recebi novos limites. Você pode até seguir a Jesus, continuar no mesmo lugar, no mesmo lugar. Seguir a Jesus vai sempre significar que alguma coisa vai ficar para trás.
Se você ainda está segurando a alma, você não está seguro. Vamos lá para Lucas 14, versículo 33. Lucas capítulo 14, versículo 33. Aqui, realmente, né, essa parte tem como título o preço do discipulado. Então, aqui em Lucas 14, versículo 33, ele deixa bem claro qual é o preço. Lucas capítulo 14, versículo 33 diz assim: da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Se você não está disposto a deixar tudo para trás, inclusive a si mesmo, o seu achismo, o que você acha melhor, o que você acha pior, o que você acha certo e errado, o que você acredita que você tem que fazer, se você não está disposto a deixar tudo para trás, família, amigos, trabalho, faculdade, você não pode ser um discípulo. Não é porque alguém não vai permitir, você não vai conseguir ser um discípulo. Não tem como. Se você ainda está lá como prioridade, você não vai conseguir colocar Deus como prioridade. Se você ainda está no centro de tudo, você não vai conseguir servir. Se você ainda está no centro de tudo, você não vai conseguir doar e ser generoso. Se você ainda está no centro de tudo, você não vai querer salvar a vida de alguém, porque você já está salvo. Mas tem que estar disposto a deixar tudo para trás. Porque essa é a única maneira, no tudo ou nada, de seguir a Jesus até o fim dos tempos. Ponto número 2. E último ponto. O discípulo entrega tudo, não só o que é conveniente. O discípulo entrega tudo, não só o que é conveniente. Sabe? Aí, deixar com as coisas convenientes foi fácil. Né? Foi muito mais fácil. Quando eu estava estudando a Bíblia, eu estava num relacionamento puro. Então, só pelos benefícios. Deixar esse relacionamento puro foi muito fácil, foi conveniente. Deixar amigos para trás, coisa nem gostavam, eles não se importavam comigo. Foi conveniente também. Abrir mão de algumas coisas foi muito fácil. Agora, tinha coisas que eram muito difíceis. Abrir mão da minha vida. Abrir mão do meu emprego. Abrir mão da minha carreira como jogador de basquete. Eu lembro que quando eu me batizei, na semana que ia vir, eu tinha a peneira no time de basquete. O SESI do Flamengo. E aí os jogos eram no domingo, os treinos eram a semana inteira, de manhã e de noite, o condicionamento era de tarde, porque seria a minha profissão. Eu não poderia viver como isso. Não ia ter tempo para isso. Eu tinha que escolher como deixar aquilo para trás. O sonho da minha vida. Tem coisas que não são convenientes deixar para trás. Eu lembro de um desafio que foi dado para mim como discípulo, foi chegar atrasado no emprego, mas ter um tempo com Deus de qualidade. Então, se você quer realmente colocar Deus como prioridade, que você chegue atrasado e perca esse emprego, mas que você tenha um tempo com Deus com qualidade. E realmente me deu temor. Eu cheguei atrasado uns 3, 4 dias naquela semana. Depois que o meu chefe brigou comigo, eu aprendi. E aí eu comecei a chegar no horário e ter tempo com Deus com qualidade. Mas tem custo. E tudo tem um custo. Colocar Deus como prioridade tem um custo. Vai mudar toda a sua agenda também. Mas você vai precisar se organizar para que Deus continue como prioridade. Não quando é conveniente, não quando é mais fácil, não quando você concorda com isso, mas em todo momento. Olha isso, vamos lá para Marcos, capítulo 10, versículo 21. Marcos, capítulo 10, versículo 20. Aqui, vamos no versículo 17, né? Para dar um tempo. O jovem rico. Diz assim: quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou.
falta nenhuma coisa. Disse, vai, vende tudo que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá o tesouro no céu. Depois, venha, siga. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O que Jesus pediu para o jovem rico não foi conveniente, e não foi fácil. E como a gente pode ver, ele não concordava. Agora, qual foi a resposta dele? Ele ficou triste, se afastou de Jesus e voltou. A mesma pessoa que no começo fala, tinha um homem que veio correndo até Jesus, se ajoelhou-se na frente dele, falou, mestre, o que eu preciso fazer para entrar na minha casa? A mesma pessoa que estava disposta a dar tudo, aparentemente, no momento que o dar tudo deixou de ser conveniente, no momento que o dar tudo deixou de ser o que está alinhado com a vontade dela, no momento em que o dar tudo começou a doer pessoalmente nele, ele se afastou e deixou. Pense realmente. Quando Deus te chama a fazer algo que vai contra o que você acredita, vai contra o que você concorda, vai contra o que é fácil, tira você das suas zonas de conforto, você ainda quer fazer isso. Quais são os limites que você tem imposto a Deus? Até onde você está disposto a sofrer por Ele? Eu posso dizer até onde Ele está disposto a sofrer por você. A gente viu isso na cruz. Até onde Ele aguentou? Morte, até o final. Sem nenhuma vez reclamar. Cuspiram no osso dele, bateram nele, crucificaram ele, no meio de um monte de ladrões e assassinos. E ainda assim, no final do dia, a frase dele foi, perdoa-os, porque eles não sabem o que foi. Qual é a minha resposta quando eu sofro? Qual é a minha resposta quando Deus olha para mim e fala, vende tudo que você tem e me segue? Qual é a minha resposta quando eu tenho que Deus me pede, deixa tudo e me ver? Vai para mais fundo. Sabe, realmente Job queria a vida eterna, mas não queria soltar o que controlava o coração dele. A Bíblia fala que ele saiu triste, sabe por quê? Porque seguir a Jesus vai custar tudo, mas não seguir a Jesus custa muito mais. Você só descobre que Jesus é suficiente quando Jesus é tudo que você tem. No momento que você abre mão de tudo que você tem, tudo que te resta é Jesus, nesse momento você pode ver que Jesus é suficiente. Quando você não tem que adicionar coisas a Jesus. Sabe, em Atos 2, versos 44 a 45, é engraçado, a Bíblia fala que eles vendiam todas as posses deles, para poder ter certeza que nada ia faltar para ninguém. Isso é uma loucura. Porque livros historiadores, como o Deca ou o Detran, falam que os discípulos começaram a viver em tendas. Imagina isso, eu tenho a minha casa, e porque o Vitor não tem casa, eu vou vender a minha casa para poder dar uma tenda para ele e uma tenda para mim. Imagina que loucura. Mas eles estavam dispostos a fazer de tudo para poder estar junto, para todo mundo poder ter uma vida, para todo mundo poder adorar a Deus e estar unido. Agora, a gente não está disposto a abrir mão de estudar um pouco mais a prova para poder estar unido, não está disposto a aborrecer os nossos pais para poder estar junto. Eu lembro quando me chamaram para poder vir para o culto, lá quando eu estudei a Bíblia. E eu pedi para o cara fazendo a Bíblia comigo para ir falar com meus pais. Porque eu não estava disposto. Eu não queria aborrecer eles. Mas esse era o meu tudo. Essa era o meu custo. E Deus fez muito bem. Ele acabou não conseguindo. Eu tive que falar com meus pais. Fui obrigado a fazer isso. E acabou sendo uma reunião de família. Lá no Brasil isso não é normal. Tá? Aqui acontece várias reuniões de família, né? Mas lá no Brasil isso não é normal. Mas aconteceu uma, sem querer. Eu chamei a minha mãe. Ela foi trazendo um por um. Aí no final estava todo mundo lá na sala. Eu tinha que falar para todo mundo ao mesmo tempo. Deus não queria que respondesse nada. Paulo, em Filipenses 3, de 7 a 8, que ele fala? Ele começa a falar de tudo que ele já tinha recebido. E aí ele fala, considero tudo como perda, comparado à grandiosa glória de conhecer Jesus Cristo. O que mais a gente quer?
aqui é a carreira. Se Deus falasse hoje, eu não vou tirar uma boa carreira, você vai viver no mínimo, rodando na reserva do combustível. É isso que eu vou te dar, essa vai ser a sua vida. Mas você vai ter um ótimo relacionamento com Deus. Talvez você não vai para a melhor faculdade, nem para a faculdade depois. Talvez você não vai ter o melhor emprego, talvez você nunca vai casar. Não vai ter uma família, talvez você nunca vai ter filhos. Talvez seus pais nunca vão falar com você, por conta do seu relacionamento com Deus. Você está disposto a viver essa vida para poder estar perto de Deus? A Bíblia deixa bem claro que a vida mesmo de Jesus é uma vida muito turbulenta com a família, com os amigos, até mesmo com os outros mestres também. Jesus mesmo era ninguém gostava do cara. Eles iam lá e pegavam a verdade e eles queriam matar ele. A mãe de Jesus falou, ele perdeu a cabeça, ele está maluco. Alguém precisa ir lá e colocar algum sentido na cabeça desse menino. O que ele está fazendo é loucura. Ele está sem comer porque ele quer pregar. Quantas vezes deixou de comer por conta estava no trabalho, compadre? É muito encorajador. Tinha vezes que eu brigava com a Bruna, porque a Samara, que ela estava no estudo, às 12 horas, a gente se juntava às 12 para ter almoço. Mas aí elas falavam, a gente está fazendo estudo agora, porque a Carol está deixando o almoço dela para poder estar no estudo. A gente perde nosso almoço por muitas coisas. Né? Trabalho, news, conversa, por várias coisas. É com o estudo bíblico. Pela vida de alguém. Pela salvação de alguém. O que eu estou disposto a perder? Jesus tentou perder o almoço, a mãe dele chegou, não vai. Não vai. Eu aqui? Não vai. Chegou lá para tentar tirar ele. E Jesus responde ela de um jeito magnífico. Quem que é minha mãe? Quem que é meu pai? Quem são os irmãos e as irmãs? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Imagina olhar no olho da sua mãe, hoje, e falar, você não é minha mãe. Minha mãe e meu pai estão morrendo. Com certeza absoluta que isso não vai ser a coisa mais encorajadora do mundo. Mas foi isso que Jesus fez. O que acontece depois? Atos capítulo 1. Estava apenas os apóstolos e a mãe de Jesus. Olha isso. Era um lugar para específicas pessoas. Naquela época já tinha 150 discípulos. Mas apenas os 12, mais a mãe de Jesus, foi chamada para orar para escolher o próximo apóstolo. Isso é uma loucura. Ela ouviu Jesus falar, você não é minha mãe. Ela falou, oxi, como assim? Ela pensava, vai ficar amargurada pelo resto da vida dela com Jesus. Não, ela se arrepende, vira uma discípula incrível, e de todos que correram, foi a única que estava ao pé da cruz. Agora, a gente pode realmente ver e pensar, nossa, se eu falar a verdade para essa pessoa, se eu pregar para essa pessoa, ela vai se sentir mal e ferida comigo. É melhor ela mal e ferida com você agora e depois no céu, do que ela bem e feliz com você agora e depois no inferno. E aí é a nossa escolha. Sabe? No primeiro século, seguir Jesus podia custar o emprego, a família, o dinheiro, a liberdade e até a vida. Mesmo assim, eles seguiram. Hoje, muitas pessoas param de seguir Jesus por causa da opinião dos outros, relacionamento ou conforto. Então a gente reclama do conforto. Não recebi, não dormi o suficiente. Não descansei o suficiente. Jesus, ele responde falando, você quer me seguir mesmo? O Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Não sabe nem o que vai comer no dia seguinte. Será que isso era confortável para ele? Não. O problema não é que Jesus está pedindo ajuda. O problema é que nós estamos acostumados com o conforto de Deus. Jesus ainda está dizendo a mesma coisa hoje. Abandone tudo e siga. Não é me admire, não é concorde comigo, não é cante para mim, não é poste sobre mim, é siga. E a pergunta que fica para a gente hoje é, Jesus vale a pena? Será que Jesus vale realmente tudo para você? Ou será que tem uma price tag, um limite, um valor que você colocou nele, que você vai até aqui? Depois disso não está disposto. Imagina se Jesus na vida dele falasse, até aqui eu estou disposto a sofrer pelo Luiz. Até aqui eu estou disposto a sofrer pelo Damião, pelo Vitor, pelo Tomoshi, pela Bruna, pela Regina. Imagina se até aqui eu estou disposto. Depois disso não. Não sei se eles realmente valem tudo isso. Jesus olhou para mim e para você. Falou, eles valem a pena.
mesmo quando a gente ainda era pecador. Agora a nossa escolha é que podemos mostrar o mesmo. Não apenas hoje, no culto de domingo, mas através da semana, dia após dia. Isso é o desafio, filho. Quando você pensar que chegou no seu limite, quando você tiver medo de confrontar alguém e falar a verdade, para aí pensar o que Jesus faria. Se Jesus estivesse nessa mesma situação agora que eu estou hoje, o que ele faria? Qual seria a resposta dele? Se essa é a resposta dele, é isso que eu vou fazer. O que Jesus esperaria de mim? Para Deus seja a glória. Amém.